O corpo do turista americano achado na Chapada deve ser levado aí para os Estados Unidos. É isso mesmo, viu? Local onde ele morava, né? E tinha vindo passar uma temporada aqui. Raul Ximenes, de 30 anos de idade, ele foi surpreendido por uma cabeça d'água enquanto tomava banho, gente, com os amigos nessa cachoeira aí que chama Raizama, muito famosa, inclusive, lá. Fica no distrito ali de São Jorge, mais exatamente no nosso Alto Paraíso, né? Alto Paraíso de Goiás. Os colegas de Raul conseguiram escapar, mas ele foi levado pela correnteza. Foram 5 dias de buscas, até a notícia que amigos e familiares não gostariam de receber. E a gente vai falar para vocês. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado a cerca de 300 metros do local lá de onde ele desapareceu. Inclusive, estava na base do Salto Raizama, na ponta da cachoeira. No segundo desnível, na verdade, da cachoeira. Para o resgate, gente, a equipe precisou utilizar cordas técnicas aí, cordas e técnicas radicais, o famoso rapel. A missão terminou por volta das 8 horas da noite, quando o corpo foi entregue aí para a Polícia Científica, né, Polícia Civil. O Tenente-Coronel Fernando Caramache conta os detalhes sobre o trabalho, então, pra gente. Vamos embora ouvir na tela. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás encontrou o corpo do Raul Ximenes a 300 metros do local que ele tinha submergido. Nossas equipes já estão no 5º dia de buscas e já tinham percorrido 10 quilômetros de extensão atrás, tentando localizar o corpo do Raul. Infelizmente, já estava sem vida. Nós tivemos muita dificuldade de acessar o local. Trata-se de um cânion, uma cachoeira de em torno de 40 metros. Para chegar até ele era necessário o auxílio de cordas. E na primeira vez que nós passamos por esse lugar, o volume de água era muito maior. E dessa vez, pela melhoria das condições climáticas, o volume de água do rio diminuiu bastante. Com isso, foi possível refazer todo o percurso. Iniciamos desde a origem do local onde ele tinha sido visto pela última vez. Realizamos mergulhos e quando nós descemos de rapel para essa segunda parte, foi possível visualizar até mesmo a transparência, a visibilidade da água estava muito melhor. Ele estava debaixo de um galho entre 2 pedras, provavelmente estava preso desde o primeiro dia neste local. E só foi possível visualizar justamente porque houve essa redução do volume do rio. O local é muito complicado, nós tivemos que iniciar uma nova operação, uma operação de resgate desse corpo, para poder fazer o içamento deste corpo, que finalizamos agora por volta de 18h20 desta quarta-feira. Cara, infelizmente, ele poderia estar preso desde o primeiro dia, assim como o tenente falou. A cabeça d'água encheu muito o rio e ele pode ter ficado num local que antes aparecia, nas pedras que apareceu antes, mas por conta da cabeça d'água ele ficou desaparecido. A água baixou ele e apareceu. A polícia tinha feito, inclusive, a mais de 5 quilômetros para baixo do rio, buscas de tudo quanto é lado, dentro do rio, fora do rio, na beira do rio, no fundo do rio, e nada era encontrado. A cabeça d'água, logicamente, com o passar do tempo, vai baixando o nível da água. E quando baixou o nível da água, ele foi encontrado. E ele foi encontrado num segundo desnível. O que isso quer dizer? Ele caiu. Ele caiu a primeira vez, teria uma base no meio da cachoeira e ele ficou na base dessa cachoeira que caía mais água. Dá pra ver aí o Corpo de Bombeiros, inclusive, com o corpo dele ali numa maca, puxando e içando ele por cordas, mosquetões, rodanas, e foi assim que ele foi resgatado. Foi no terceiro dia, eu falei aqui que seria difícil de encontrá-lo vivo. Até porque o clima lá era muito ruim, às vezes chovia, às vezes não chovia. A água da cachoeira é muito gelada, para quem não conhece, é mais gelada que a água da tua geladeira aí. Mais gelada que a água da tua geladeira. Como sobreviver dentro de uma água dessa aí?
por alguns dias. Por alguns dias. Nenhum sinal que ele andava na mata, nenhum sinal que ele conseguia comer na mata. Os cães farejadores não conseguiram, no meio da mata, farejar alguma parte do turista ou por onde ele passou, roupa, chinelo ou coisa parecida. No dia do acidente, no dia da tragédia, ele estava com mais 4 pessoas, que eram 2 mulheres e 2 homens. Essas 4 pessoas conseguiu também, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, se salvar. Uma ficou, inclusive, ilhada do outro lado do rio, mas graças a Deus ficou quietinha lá, sendo orientada pelo Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros falando, fica aí, quando baixar um pouquinho o volume dessa água, nós vamos te buscar. E o que aconteceu? Baixou o volume da água, o Corpo de Bombeiros foi lá buscá-lo. Nessa operação que vocês estão vendo aqui, teve aí a ajuda do Corpo de Bombeiros aqui do nosso Distrito Federal. E como eu falei, Alto Paraíso, no estado de Goiás. Mas eles pediram nossa ajuda, os cães aqui nossos são especializados, inclusive, nessas buscas. Foi achado o corpo, mas, infelizmente, já sem vida. Como eu falei no começo da reportagem, ele vai ser, inclusive, levado, né, para a sua cidade, vai ser levado aí para o seu país, que é os Estados Unidos. Então vamos esperar mais informações aí de chegada dele e tudo mais por lá, tá certo?